Será que você está tendo um profissional para te acompanhar? Qual o profissional que está te acompanhando? Quais são os cuidados que você tem que ter? Porque o que tem me preocupado nos últimos tempos? Se tudo que veio pra gente, em termos de exercícios físicos, é para trazer saúde, tem muita gente se dando bem, por que tanta gente, às vezes, tem a prática de não defender algo que está fazendo bem para tanta gente? Então é porque tem muita gente fazendo algo errado, levando para fora e fazendo uma péssima divulgação. E eu, particularmente, acho que é interessante. Eu conheço amigas, amigos que têm práticas do CrossFit que estão muito bem, obrigada. Mas por quê? Porque levam muito a sério e tem os profissionais adequados acompanhando. Gente, tudo que eu fizer na minha vida, que eu não for especialista no assunto, eu quiser fazer com a minha cabeça, pode ter certeza que eu vou fazer errado. Tem pessoas que estão todo dia ali, ó, malhando. E às vezes, quando o profissional não está perto, eles vacilam. E, não vou fazer hoje assim diferente. Você não é especialista. Você não foi preparado para isso. Então, calma, aprenda primeiro, para depois nem passar para os outros. Deixa que o profissional passa. Eu falei alguma mentira? Tá certíssimo. Tudo bem, Tudo meu querido? Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer receber você aqui hoje. Falar de CrossFit hoje é o que nós vamos fazer. Na verdade, nós queremos dar algumas dicas. Nós não. Trouxe um convidado para bater um papo comigo e ele vai tentar ajudar você a iniciar o CrossFit da melhor forma possível, porque ele é instrutor. O João Batista Romeiro, ele é instrutor e ele vai poder também trazer algumas informações do que as pessoas costumam fazer de errado ou a gente entender melhor o que é o CrossFit e como ele tem trabalhado na saúde das pessoas e por que tem tanta gente que às vezes faz uma divulgação que não é legal e que atrapalha até quem quer iniciar. Sim. Acho que a gente tem que falar sobre isso. Perfeitamente. Vamos começar do ponto que você tocou, Sim. que é procurar realmente um lugar especializado, com profissionais que entendam do que estão fazendo. Esse é o ponto principal, porque a partir daí você vai poder ser guiado da maneira correta. Funciona como, por exemplo, na medicina, né? Onde o médico ele se forma, o educador físico ele se formou, ele tem que buscar agora a especialização para trabalhar com uma atividade tão complexa como é o CrossFit. Não é chegar onde você deseja de qualquer jeito, mas é você chegar onde você deseja com os profissionais te orientando da melhor forma. Perfeito. A gente fala muito de biotipo aqui e a gente fala muito que cada pessoa responde a um determinado método, cada pessoa vai, com certeza, adquirir essa surpresa que ela deseja tanto, que ela espera tanto no dia a dia, que é o resultado, diferente da outra. Sim. E no CrossFit não é diferente, né? Exatamente. O CrossFit ele é interessante porque a gente busca trabalhar o condicionamento físico. O condicionamento físico através das 10 capacidades físicas do corpo. Então não é uma atividade que o foco é a estética ou o emagrecimento, mas por você trabalhar o condicionamento físico, esses benefícios vêm também junto com o condicionamento. Então você vai emagrecer, você vai trabalhar sua musculatura, você vai ganhar condicionamento como um combo todo. Pronto, vamos falar o que é o CrossFit para que as pessoas possam entender como ele funciona de fato. Porque tem gente que fala, mas nunca nem foi numa academia. Exatamente, assim, funciona da seguinte maneira: você, sendo um iniciante, chegando para treinar CrossFit, você vai ter que ter um acompanhamento mais de perto. A gente trabalha com um treino do dia, onde você vai chegar, vai ter um treino escrito no quadro, mas a individualização do treino vai ser feita de acordo com o condicionamento de cada aluno. Sim. Por isso a importância do acompanhamento e do profissional saber o que ele está fazendo. Vou iniciar o CrossFit hoje. Vejo várias pessoas que já estão lá no CrossFit. E aí a minha mente, ela já está chegando no local com um pensamento. Talvez muitas pessoas tenham chegado no CrossFit com um pensamento e tenham frustrado esse pensamento porque elas querem do jeito delas. E tudo tem seu tempo, sua hora. E iniciar, a palavra já está dizendo, é iniciar. Você não vai chegar fazendo o que todos já fazem, provavelmente há anos, dentro de um CrossFit. Perfeito. Às vezes até essa questão que você falou da pessoa se frustrar, porque ela vê na internet a pessoa subir na corda, virar um pneu, seja levantar uma carga muito alta, mas aí quando ela vai treinar, o primeiro contato que ela tem em relação a uma barra é, na verdade, um cano de PVC, porque ela tem que primeiro ganhar o condicionamento
físico, depois ela aprender o movimento para ela poder começar a trabalhar com carga. E esse início a gente tem que explicar bem direitinho para justamente a pessoa não se frustrar. Eu pensei que eu ia fazer uma coisa muito mais pesada e eu estou fazendo um treino mais tranquilo, mas até você aprender e conseguir fazer. Eu vou entrar numa historinha que provavelmente você... O que tem a ver? O Bitelo. Eu sou fã do Bitelo. Sim. E eu acompanho muito o Bitelo, de verdade, e acompanho ele desde as histórias dele, e agora ele está mais famoso do que antes, porque ele chegou a uma situação que o mundo está vendo. Sim. Mas eu achei muito interessante essa conversa que você está falando e falar sobre iniciar o CrossFit. Existem pessoas como eu nunca fui tão na malhação, na corrida, na caminhada, enfim. Digamos, você estava praticamente sedentário. Você fazia algumas coisas que você achava que era para a sua saúde, mas não era o suficiente. Por exemplo, quem o vê na telinha pegando 370 quilos, não tem ideia de que não foi ontem que ele fez isso. Que é uma prática que as redes sociais muitas vezes levam na mídia e as pessoas já querem ser aquela pessoa. Será que você pode ter problemas graves? Ele já trabalhava com o pai. Ele já tinha uma prática de ajudar como servente, pegando cimento, ajudando ali, derrubando parede, coisa e tal. E para ele chegar onde ele chegou, ele procurou um profissional, digamos, 1 ano antes, para no dia a dia ele passar a entender as técnicas, para ele passar a entender que não era só força, para ele aprender várias coisas. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque tem gente que nunca fez nada na vida e da noite pro dia quer fazer algo e faz e se lesiona. Exatamente. E aí sai divulgando algo que muitas vezes não é o certo. E de repente você tem uma causa, você tem uma dor, você tem um problema e você quer fazer aqueles exercícios e depois você culpa os exercícios. Exatamente. E aí pro iniciante, o que ele tem que aprender logo de cara? Esse ponto que você tocou do Bitelo é interessante, você vê que até mesmo um cara com um potencial genético diferenciado e que trabalhou por muito tempo, um trabalho braçal, tinha uma certa força para entrar na atividade física e já conseguir se desenvolver mais rápido, mas mesmo assim ele teve que ter o trabalho de um profissional qualificado para acompanhar ele, aprender primeiros movimentos, e a gente vê até vídeos dele falando que ele ainda não está pegando as cargas que ele poderá pegar, né? Porque ele ainda está em processo, exatamente. O processo de evolução de carga no treinamento é uma coisa contínua e gradativa, você não pode desrespeitar as etapas, né? Então, o iniciante, assim que ele entra no CrossFit, a primeira preocupação da gente é aprender os movimentos com segurança. A partir do momento que ele tiver segurança de executar os movimentos, ele vai tentar colocar um pouco de intensidade em cima dos movimentos. Isso é um trabalho que ele é feito do iniciante ao avançado. Então, aprender o movimento, eu venho com um pouco de intensidade. Aí a intensidade vai fazer com que aquele movimento não fique tão perfeito. Então, eu volto um pouco a intensidade e eu vou para a qualidade do movimento. Isso é um trabalho constante o tempo inteiro. Muito legal. A gente vendo aqui na imagem que nós temos, uma academia de CrossFit, ela vai logo trabalhar de primeiro o quê? Nunca pode esquecer que o alongamento, ele é fundamental para qualquer tipo de exercício, né? No caso, digamos que a Vanusa vai hoje no CrossFit. Vou iniciar hoje no CrossFit. Essa história de alguns pesos e essa história de algumas técnicas que vão acontecer lá, a princípio, a questão da corda, a questão de alguns pesos, é como se eu estivesse entrando numa academia que não tem nada a ver com CrossFit para ir adaptando o meu corpo a determinadas situações? Exatamente. Você chegou no CrossFit, você é sedentário, não faz uma atividade. Primeiro você vai responder um questionário para a gente saber como você está chegando, né? Certo. Você está chegando com alguma doença metabólica, você tem alguma lesão articular, alguma lesão muscular. A partir daí, a gente vai levar o professor e o professor vai saber como prosseguir com o seu treinamento. Você está no nível iniciante, onde eu vou ter que trabalhar os movimentos desde o início com você, desde lá da base. O CrossFit ele é conhecido por ser um programa de condicionamento do core, que é a nossa musculatura central do corpo. Então, às vezes você vê um atleta que ele não é nem tão grande, ele não é tão musculoso, mas ele é muito forte, muito resistente. Por quê? Porque trabalha aquela musculatura interna da gente. Então, você não fica só esteticamente forte, você fica realmente com a musculatura, com o corpo inteiro forte. Pronto. Diferente de uma academia, o CrossFit,
você falou já sobre o que é trabalhado, principalmente por dentro, é você fortalecer o teu dentro e automaticamente você vai fortalecendo o que está fora. Exato. O que você acha que mais as pessoas acabaram de uma certa forma atrapalhando o desejo de algumas pessoas em fazer o CrossFit? Essa questão da lesão é muito importante ser tocada porque... Eu preciso falar sobre isso porque a gente sabe quantas pessoas praticam o CrossFit e são extremamente felizes. Porque é o seguinte, o CrossFit ele é uma modalidade complexa, então você tem que ser trabalhado da maneira correta. Se não for trabalhado da maneira correta, é certeza que não vai dar certo. Certo? Então, a partir daí, você procurou o local certo, o profissional certo para trabalhar, você vai ter um desempenho onde a sua evolução vai ser muito rápida. É diferente porque ali, de uma certa forma, você vai colocar muito de você naqueles aparelhos também, né? Sim. Naquilo tudo que é oferecido para você. De repente, seu corpo não está preparado para aquilo. Então, você faz um trabalho de consciência corporal muito maior do que numa academia, por exemplo, né? Que você senta num aparelho e o aparelho conduz o seu movimento. Lá não, você mesmo vai controlar o seu movimento. Então, a posição da sua coluna, a direção do seu joelho, a direção da sua cabeça, durante um movimento, você tem que estar o tempo inteiro trabalhando isso. E quando você começa a cansar, você começa a querer perder essa posição, tá lá o professor para, melhora esse movimento, melhora essa posição, você está perdendo esse movimento, e isso tem que ser um trabalho constante. O momento de pegar a corda, o momento de você balançar aquela corda, tudo isso vai influenciar. De repente a pessoa já chega todo lesionado. Exato. E muitas vezes esconde, né, que tem algo, Também. que já passou por alguma situação, e eu sei o quanto vocês são criteriosos e preocupados com isso, mas fica aí também, gente, a responsabilidade de você. Você é o maior responsável por sua vida, por sua qualidade de saúde. Muitas pessoas hoje estão preparadas para a vida e alguns que querem ter práticas de alguns tipos de esporte e até competitivo estão buscando o CrossFit mais do que antes, né? A gente diz, né, que a vida, ela vai lhe exigir. Então, assim, em algum momento você vai precisar buscar uma coisa alta, você vai precisar dar um pique para salvar, seja alguma coisa, ou enfim. Então, a vida, ela vai lhe exigir essa demanda. Cabe a você estar preparado. Se você não estiver preparado, ou você não executa ela, ou ao você executar, você se machuca. Então, a melhor forma de estar preparado para isso é você ir fazendo esse trabalho, esse processo de ganho, de força, um trabalho de progressão de carga, para quando chegar o dia que você precisar do seu condicionamento físico, você ter ele. Pronto. João Batista, você já está no CrossFit há quanto tempo já? Eu faço 10 anos agora esse mês, maio. Quais foram os grandes benefícios para a tua saúde que o CrossFit trouxe e que qualquer outro tipo de exercício seria mais difícil de você alcançar? Assim, como eu tenho um passado de esportes, eu fiz esporte minha vida inteira e eu vim do judô. O judô também, querendo ou não, é um esporte de contato, né? E a gente se lesiona muito no judô. E eu fazia um judô competitivo também. Então, não praticava judô em busca da saúde, eu praticava em busca da performance. E qualquer esporte que você pratica buscando performance é um esporte que vai estar mais tendencioso a você se lesionar, porque você vai estar buscando passar dos limites. Então, quando eu iniciei o CrossFit, eu já cheguei cheio de lesões de ombro, não tinha muita mobilidade, e por o CrossFit trabalhar com exercícios globais, que envolvem o corpo inteiro, então se tem um ponto que você é fraco, ele vai atrapalhar todos os outros movimentos. Então você vai ser obrigado a focar nesse ponto que você é fraco, trabalhar ele, seja a mobilidade, seja a força, seja uma lesão que você tem no punho, no ombro. A partir do momento que você estiver com o corpo todo saudável e pronto, aí você começa a evoluir. Podemos dizer que o CrossFit, ele trabalha tudo que alguns não trabalham. Trabalha. Né? Como você busca o condicionamento, não tem como você esconder a sua falha, entendeu? A sua falha, ela é escancarada todo dia. Ou eu foco nisso, ou então não evoluo. Muito bom. Tem algum tipo de exercício diferenciado para as mulheres que, de uma certa forma, só os homens vão fazer no CrossFit? Não tem essa discriminação, nem de mulheres para homem, nem de, por exemplo, idosos para atletas ou para pessoas normais. Por quê? Porque as exigências para todos nós são as mesmas. Todo mundo vai precisar agachar, seja para sentar no vaso sanitário, ou seja um atleta para agachar com um peso super alto e bater um recorde, né? Todo mundo vai precisar andar ou correr em algum momento. Então,
As exigências, elas são as mesmas, mas a intensidade é diferente, o nível da exigência é diferente. Então, todo mundo vai trabalhar, seja a subida, seja deitar e levantar, seja a força do core, seja a puxada, só que em intensidades diferentes, que isso é particular, né? Pronto, e hoje a gente trouxe o João para trazer dicas. Eu acho que na prática é mais interessante ir lá mesmo no CrossFit, né? Sim, para praticar sim, mas dá para fazer. Você trouxe alguma coisa pra gente? A gente pode fazer um exercício aqui, se dá você pra você tiver fazer? Afim. A gente tem um exercício que é o nosso mascote do CrossFit, que é o então, burpee. Vamos fazer, prepara a câmera pra ele fazer aqui pra gente ver. Não, mas tem que ser nós dois. Nós dois? E dá pra fazer assim? Tem que deitar no chão. Gente deitar, de Deus. O burpee é completo porque você deita, levanta e pula. São 3 movimentos em um só. Vai. Vamos lá, eu vou ensinar o burpee, que é o nosso mascote do CrossFit. Você vai botar as 2 mãos no chão, jogar os pés para trás, deitar, depois subir, voltar os pés e pular e bater uma palma. Vamos comigo. As 2 mãos, bora, nós 2 juntos. Joga os pés e deita. Voltou, volta os pés e pula. Tem que pular. Vai. Marcelo! Pula, homem. Marcelo, é o seguinte. Dá licença, Bora. fazer algo que ninguém nunca fez na televisão. Tirei a camisa. Vai. Já que não veio com a calça adequada, O porque não público sabia quer, a fazer apresentadora também, A apresentadora não pode. Apresentadora. Bora, vai lá, Marcelo. Vai Bora. lá, Marcelo. Vai. lá. Deita. E pula. Aí, vai, mais 5. 5, Marcelo, só 5. Pode deitar, isso, não precisa segurar a descida não. Bota a mão e deita. Aí. Pula, cadê o pulo? O pulo faz parte. 3, vai. Eita, Marcelo. 4, só mais um. É Pronto. pra iniciante, não é? Crossfiteiro, já é um crossfiteiro. Eita, botei foi fé. Essa é uma delas. Esse é um deles. Agora eu vou te dizer, aí trabalha tudo. Trabalha tudo. Braço, pernas e também fortalecimento, mas também respiração, né? Perfeito, ó, já tá ofegante. Pronto. A boca já ficou respiração branca. também vai influenciar nessa hora? Total. Você tem que fazer o Tem exercício que saber respirando, respirar tem que saber também, né? E respirar. soltar essa respiração. Durante um agachamento, durante um desenvolvimento, o controle da respiração é importantíssimo. Gente, dá licença, vou pegar o microfone que eu quero saber como é que o Não Marcelo vai está. não. E aí, Marcelo, seja sincero pro público que tá em casa. O que você disse aqui pra gente hoje? Vamos mais pra cá. Nunca fiz a academia. Nunca fez academia. Só Por que, futebol Marcelo? mesmo. Mas o futebol não deixa de ser também. Mas mesmo É uma assim, atividade. vamos lá. Quem faz futebol também tem que cuidar dessa parte de exercícios físicos. Tem que se fortalecer. Sim, uma coisa é aquele futebol onde você vai praticar, por exemplo, 3 vezes na semana e também tentar desenvolver o seu condicionamento físico para o futebol. Outra coisa é aquela peladinha de sábado que depois tem a cerveja e ela acontece só no sábado. Um dia na semana. Aí não. Entendeu? Então, se eu faço só essa peladinha do sábado, eu tenho que fazer alguma outra coisa para melhorar o meu condicionamento. Nós iniciamos hoje só um demonstrativo aqui pra vocês com o Marcelo, porque ele disse pra gente que nunca tinha feito academia e que, no caso, ele realmente é o verdadeiro iniciante, que é o assunto que nós estamos abordando aqui. Será? Ele disse, gente, eu vou acreditar na palavra do Marcelo. Mas, ó, na hora que o nosso professor olhou, ele já percebeu logo. Não dói nada. Eu também fui chamada de sedentária aqui no ar, não dá corrida, entendeu, né? Tive que ir. Mas vai mudar, a partir de Vai agora mudar. ele vai Agora vai sim, começar. por exemplo, o Marcelo fez esse exercício que é interessante ser feito, mas digamos que o Marcelo fez hoje e ele começou o CrossFit. Qual o maior defeito? Defeito não, qual é o maior erro das pessoas? É iniciar e não dar continuidade? Sim, a continuidade é essencial para você se desenvolver em qualquer atividade, mas o CrossFit ele é interessante porque ele tem vários artifícios que fazem com que você seja cativado pela atividade, como, por exemplo, o treino coletivo. Então, você vai com aquele seu amigo, você está fazendo ali do lado dele, vocês estão contando juntos. Sim. Tem a tarefa do dia, que ela serve como um desafio. Então, você, querendo ou não, dentro da sua capacidade, todo dia você é desafiado e você trabalha com métricas. Hoje eu fiz isso, amanhã eu faço aquilo, eu fiz tantas repetições, isso faz com que você amanhã consiga um pouco mais e depois um pouco mais, e você vai vendo o seu desenvolvimento e você vai se empolgando com o seu desenvolvimento. E para o iniciante,
sempre ter cautela. Você tá ali num local de crossfit, tá com um profissional, sempre fazer perguntas para quem realmente entende do assunto. Exatamente. Porque tem aluno também que quer ser professor, né? Aí não dá. Você tem que seguir a orientação do profissional, respeitar os seus limites e a partir daí é certeza que o condicionamento vem, a estética vem, a saúde vem. O que ele fez hoje, pode parecer que não, mas já vai fazer um bem grande para ele, né? A gente poderia fazer um pouquinho mais. Aqui foi só um aquecimento. Faz mais 5, só mais 5. Bota fé, é o professor. É o professor, não é a Vanusa. Ó, mas vai devagarzinho. Devagarinho, deixa eu ficar você aqui ir no pra seu observar ritmo. aqui do lado. Vai devagar, ó. No 5, a gente agradece. Um exercício simples, mas você vê que ainda assim tem uma demanda muito grande por trabalhar o corpo inteiro, sabe? 3. Ela tá de olho, tá contando. 3,5. 4. Pronto, agora tá treinado. Só amanhã agora. Só amanhã. Chega. Sentir firmeza, Valeu. viu? Muito Arrasou. bom. Obrigada, professor. Obrigado. Quiser entrar em contato mais uma vez? @Cactus CrossFit, só fala lá que a gente atende. Prazer, tá? Obrigado. Muito bom.